bons irmãos, nesta palavra que o Senhor colocou no meu coração, estando eu ainda lá na escola dominical da minha igreja, estudando sobre lideranças. A narrativa bíblica desse texto fala de uma batalha, de muitas que Davi travou, de muitas que o povo de Deus travou. Essa é uma narrativa verdadeira, é uma história que aconteceu veridicamente em Israel, e nós vamos usar esse texto por analogia e contextualizá-lo para a nossa necessidade, para o nosso tempo aqui hoje, para este momento em que Deus quer trazer uma palavra ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou nos conhecendo neste momento. Estou olhando alguns rostos aqui, mas Deus, o Senhor, te conhece desde a formação da sua vida no ventre da sua mãe. Deus conhece a sua vida, o seu caminho, por onde você anda, o que você anda fazendo, quais são as suas práticas. Deus te conhece. E hoje Deus traz essa palavra a você. Se você não gostar dessa palavra, meu irmão, você fala com Deus, porque aqui eu sou só um instrumento na mão dele. Amém? Amém. Diz a palavra de Deus então que Davi se encontrava ali num palco de guerra, num cenário de guerra. Recentemente, na história recente de algumas nações, nós vimos as nações se enfrentando. Em alguns lugares hoje ainda há um tipo de enfrentamento. No Oriente Médio e num pedaço da Ásia, há lá um tipo de enfrentamento. Na África há vários enfrentamentos. Há alguns palcos de guerras distribuídos pelo mundo. E aqui Davi estava diante de um problema gigantesco. Israel estava diante de um problema. E literalmente, Davi estava diante de um gigante. Diante de um problema gigantesco. Os filisteus se juntaram e se propuseram a guerrear contra Israel. Israel se reuniu num exército para defender o seu território, para defender a sua nação, para proteger os seus cidadãos. E Israel estava em desvantagem. Então o título dessa mensagem, meus amados irmãos, que o Senhor traz ao vosso coração hoje é Vencendo Gigantes. Vencendo Gigantes. Então, tem muitas oportunidades em nossa vida, ou em nossa família, ou em nossa nação, ou em nossa comunidade, em nossa igreja, nós nos deparamos com gigantes. Tal qual Davi se encontrou com Golias. Israel se encontrou com Golias. E a Bíblia diz, a narrativa da palavra de Deus diz aqui, no capítulo 17, que os soldados de Israel tinham medo de Golias. Eles se apavoravam só em pensar em enfrentar aquele gigante que era conhecido como campeão. Golias era enorme. A Bíblia fala que Golias era grande e era guerreiro. Ele era guerreiro. Além de grande e forte, ele era adestrado para a guerra. Era mais que um obstáculo. Além de grande, ele tinha treinamento para a guerra. Ele desaforava o povo de Deus. Contando já com a vitória. Contando já que ia definir a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ser um soldado adestrado para a guerra,
Golias tinha todos os equipamentos para a guerra. Diz a palavra de Deus no capítulo 17 de 1 Samuel. Ele era paramentado para a guerra. Paramentado, tinha capacete de guerra, tinha armadura de guerra, tinha uma espada para a guerra, tinha proteção para ir à guerra, tinha treinamento para ir à guerra. Era um gigante, elevado à terceira potência. E ainda tinha um escudeiro que ia na frente. Veja o tamanho do problema. Veja o tamanho do gigante que Davi se propôs a enfrentar. E Davi foi para o palco da batalha, foi ali para aquele vale, foi levar comida para os seus irmãos, e começou a inquirir e querer saber o que estava acontecendo, por que Israel não avançava sobre os filisteus, porque tinha um problema gigante lá, era só por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha um problema muito grande, intransponível, de um guerreiro grande, forte, treinado, valente, equipado, capaz de subjugar o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas Davi tinha uma experiência de outras batalhas. Davi tinha uma experiência pregressa de outros gigantes. Davi se apresentou para o rei e disse: eu vou lutar, eu estou encurtando aqui, irmãos. Se apresentou ao rei Saul e disse: eu vou lutar com esse gigante. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Glória a Deus. E no exército de Israel, irmão, tinha muita gente boa. Abner, um grande general, gente do mais alto escalão, da mais alta capacitação para a guerra. Mas faltava alguma coisa naquela gente. Faltava alguma coisa naqueles soldados que foram preparados para a guerra. E Davi chegou, se apresentou e se propôs a enfrentar o gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Glória a Deus. Deus, aleluia. O gigante dirigiu-se ao exército de Israel e fez uma proposta indecorosa. Olha, vocês me apresentem aí o melhor dos seus guerreiros. O melhor dos seus guerreiros. Quem ganhar vai ser servo do outro. Quem ganhar a batalha vai ser servo do outro. Apresenta-me. O inimigo dizendo: apresenta-me um homem para que ambos pelejemos. O diabo, o inimigo, o adversário, desafiando afrontosamente o povo de Deus. E Davi se propôs a lutar com o gigante. Então, quais foram as armas de Davi? Quais foram as estratégias de Davi? E aqui nós lemos no texto de 48, do 17, que diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, encontrasse com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. O rei fez uma série de propostas para Davi, emprestou a sua armadura para Davi, que não deu certo. Eu tinha um pastor, quando eu era garoto, dizia, quando eu pregava sobre esse texto, que roupa de desviado pesa. E a roupa de Saul tinha desviado-se da presença de Deus, de tal forma que ele foi rejeitado pelo Senhor, que quando ele se arrependeu, já não tinha mais tempo para arrepender-se. Então, meu amado irmão, as armas da nossa milícia são está aqui dentro, ó, desse texto aqui, da palavra de Deus. Nós temos que nos pautar pela palavra de Deus. Aleluia.
Então Davi correu-se, apressou-se para a batalha. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus Altíssimo? E Davi tinha, como eu disse, uma experiência pregressa. Ele tinha uma experiência com os gigantes menores. Ele teve uma experiência, meu amado irmão. Ele matou um leão que estava querendo pegar a ovelha que ele cuidava. Depois ele matou um urso também. Foi uma das pequenas experiências de Davi. Mas isso valeu para Davi para se levantar contra este gigante Golias. As suas pequenas experiências com Deus, os seus pequenos embates que você tem na vida com Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de comunhão com Deus, vai te servir para desafios maiores. Amém. Glória a Para Deus. desafios maiores. Deus vai usar essa sua pouca experiência em embates menos ferozes para te fazer, para te dar a vitória, para fazer você caminhar, Aleluia. para fazer você levantar uma bandeira ainda maior, aleluia, uma bandeira de vitória. Deus quer usar o que você tem. E Davi, Deus quer usar o que você tem para você vencer os gigantes que se levantam contra a sua Glória vida. a Deus. Glória a Para Deus. você vencer as situações que para você aparentemente é um gigante, Deus vai usar isso para fazer você vencer e avançar. Mas Davi tinha Aleluia. 4 qualidades nesse combate com Golias. 4 qualidades. A primeira qualidade que Davi desenvolveu aqui para enfrentar esse gigante foi a atitude. Atitude. Uma atitude que nós dizemos aí no meio empresarial, de treinamento, uma atitude proativa. Meu irmão, se você vai entrar numa guerra, ou se você está numa guerra, só vai acontecer 2 coisas. 2 coisas. Ou você vai vencer, ou você vai ser derrotado. Então, qual deve ser a sua atitude? Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio de fé, se apegando em Deus, avance, 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 porque o gigante vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Avance, porque o gigante vai cair, meu irmão. Amém. Avance, porque o gigante vai cair, minha irmã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Uma outra coisa que estava em Davi neste momento: coragem. Atitude e coragem. Quando você entra numa batalha na vida, quando você entra em uma situação em que você se vê em grande dificuldade, em grande impossibilidade, você se vê quase que impotente, amarrado pela situação, tem uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude, primeiro você, antes de recuar, antes de se acuar, antes de tremer o gigante, você se coloca na presença de Deus. Não, vou enfrentar isso aqui. Eu vou enfrentar isso aqui. Entendeu? E com as armas que você tem, a coragem, atitude e coragem, você começa, você deu o primeiro passo, aí você vai dar o segundo passo. Primeiro passo, a atitude. Segundo passo, a coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Terceiro passo, você tem atitude, você tem coragem, mas ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Ainda você não está vencendo. Aleluia.
Glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Você não precisa ter uma arma super poderosa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Você precisa ter fé no seu coração. Quem serve a Deus, irmãos, entra em campo ganhando de 7-0. Glória a Deus. Quem serve a Deus, entra em campo já ganhando do inimigo, já vencendo o inimigo. Porque você é um servo de Deus e você se colocou pronto para resolver, pronto para, diante de uma atitude, mediante que você conhece a palavra de Deus, você se colocou para enfrentar o problema. Depois você tem a coragem de avançar no problema. E agora você vai buscar a Deus, você vai aplicar a sua fé e vai dizer: Deus, naquilo que eu não puder, o Senhor coloque a sua mão. Amém, aleluia. Naquilo que eu for insuficiente, o Senhor me ajuda. O Senhor intervenha. O Senhor coloque a sua mão milagrosa para operar. Aleluia. Aonde eu não puder Glória a alcançar, Jesus. aonde a minha coragem não puder ir, aonde a minha atitude for insuficiente, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e possa, Senhor, me ajudar a acertar no lugar certo para ter a vitória. Aleluia. Acertar o gigante no lugar certo, você precisa de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E diz ainda a palavra de Deus: então, pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a sua cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Atitude, coragem, fé e ousadia. Ouça, meu irmão. Ouse avançar em nome de Jesus. Aleluia. Ouse avançar. Ouse. Você conhece a palavra de Deus. Porque assim, irmãos, eu estava visitando uma irmã, eu não tinha me dado consciência disso. Eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos de idade, num bairro da periferia de São Paulo, que era muito violento, muito violento. E os meus amigos eram muito violentos. Esses eram os meus amigos. E um dia que eu aceitei Jesus, estava indo para a igreja, eu, de caminho para a igreja, tinha uma distância, e eu escondi a Bíblia desses meus amigos, e eles se colocaram na minha frente, todos armados, e me dirigiram a palavra e disseram assim: você é crente agora? Você é crente agora? Eu conhecia todos eles. Aí eu segurei na Bíblia, ficava tentando esconder, levantei minha Bíblia, coloquei aqui na altura do meu peito e falei assim: agora eu sou crente. Agora eu sou crente. Aí eles me disseram: você está certo. Você está certo. Vai em paz. Aleluia. E desde lá até aqui o Senhor tem me sustentado nas suas Glória a mãos. Jesus. Aí um dia eu estava visitando a irmã Tonica ali no bairro do Taboão de São Bernardo do Campo, e ela estava dando um testemunho de como há 70 anos atrás eles saíam pelas ruas daquele bairro que era pouco desenvolvido, e a grande luta era contra a idolatria. Povo idólatra, povo cego na escuridão dos ídolos. E eu nunca tinha me atentado para aquilo, e Deus falou no meu coração: meu servo, os crentes não sabem o quanto eu amo, o quanto eu tenho carinho pelo meu povo, pelo fato deles não se dobrarem diante de nenhuma imagem de escultura, porque isso é uma afronta para mim. Aleluia, Jesus.
E vocês se dobram diante da minha presença, diante da minha glória. Vocês têm um poder que vocês talvez não conheçam. Você mesmo não tem essa consciência. Eu disse: Deus, agora eu tenho. Agora o Senhor me abriu os olhos. Caiu as escamas dos meus olhos. Então, eu passei a orar de uma outra forma. O Espírito de Deus está na sua vida, irmão. O Espírito de Deus está na sua vida. Louvado seja Deus. Então, depois que você tem uma atitude diante dos problemas, depois que você tem uma atitude diante dos problemas, que você tem coragem, que você tem fé, e que você tem ousadia, os gigantes cairão diante de você. Aleluia. Deus vai ser glorificado. Aleluia. Deus vai ser glorificado na sua vida. Depende da sua atitude. Quando a gente fala de atitude, estamos falando de uma atitude quando você vem ao culto. Quando você vem ao culto, você vem a cultuar o Deus de toda a glória, o Senhor do céu, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos providenciou uma salvação eterna lá no Calvário. Qual é a nossa atitude diante do culto? A nossa atitude sempre tem que ser uma atitude de adorador. Aqui o Senhor reina. Aleluia. Aqui o Senhor é Deus. Aqui o Senhor fala para você: eu te darei vitória sobre os problemas que se agigantam diante da sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu já pensei. Qual é o gigante, diz Deus a você neste dia? E em nome de Jesus, eu te pergunto: qual é o gigante que se colocou diante da sua vida? Qual é o gigante que se colocou diante da sua família? Qual é o gigante que se colocou diante dos seus sonhos? Qual é o gigante que se colocou diante dos seus projetos? Qual é o gigante que se levantou contra a sua comunidade? Qual é o gigante? Eu tenho uma palavra de Deus para Riverside. Os gigantes vão cair. Amém. Glória a Deus. Os gigantes vão cair. Aleluia. Os gigantes vão cair. Amém. Glória a Deus. É só você se juntar a esse perfil de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como pregou aqui o pastor Rubens. E é para esses exemplos que nós temos que atentar. Atitude, coragem, fé e ousadia. Pode ousar, meu irmão. Pode ousar. Pode avançar em nome de Jesus. Pode fazer aquilo que Deus colocou no seu coração fazer. Pregar para o seu vizinho. Não é? Dar um testemunho da palavra de Deus. Pode ousar. Pode ousar em nome de Jesus. Aleluia. O que te impede de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer? Quais são os gigantes interiores que você tem? Avance, supere, mate esse gigante e Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Vitória na fé, vitória na vida espiritual. Vitória na vida espiritual, vitória na família. Vitória aqui durante o culto para adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Quando você vencer os gigantes que se colocam diante de você, você vai avançar. E a glória de Deus estará sobre a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero encerrar aqui dando um testemunho. No dia 11 de abril de 2012,
tinha 46 anos de idade e fui acometido de um AVC. Fui acometido de um AVC. Mas agora estou aqui falando para os irmãos. Aleluia, Deus. Mas agora estou aqui pregando a palavra de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Agora estou aqui testemunhando desta palavra de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu tinha lido uma matéria sobre artefatos atômicos da manhã desse dia. E li ali, estudava sobre física, sobre intervalo de tempo. Sobre intervalo de tempo. E quando foi à noite, eu estava na minha sala, a minha esposa na cozinha, organizando o jantar. Paralisou todo meu lado direito, a minha língua enrolou, eu perdi a fala no primeiro momento e foi muito fraco. Aí, quando aquilo passou, porque eu tentei falar com a minha esposa e não conseguia, quando aquele momento passou, eu lembrei da matéria que eu tinha estudado. Aquilo foi um primeiro derrame. Aí eu falei, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Lembrei intervalo de tempo, eu falei, vai acontecer uma segunda vez e pode ser fatal. Aí eu falei para minha esposa, levantei cambaleante e falei assim, eu estou tendo um AVC. Eu botei uma roupa, comecei a me dirigir à porta do meu apartamento, da minha casa, e aí, irmãos, novamente aconteceu. E eu fiquei totalmente sob o efeito daquela tragédia na minha vida. Totalmente. Houve uma correria, os vizinhos vieram, me levaram até um hospital. Chegando ali, o que me sobrou de consciência, eu não entendi aquilo. Aí eu falei, Deus, agora o que eu vou fazer para cuidar da minha família? Para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, das minhas netas, que eu tenho 3, graças a Deus. E fiquei na presença de Deus ali, com aquele problema, fui atendido rapidamente, fui colocado no CTI lá na minha cidade. E estava inválido aos 46 anos de idade. 45 anos, me lembro, 2 anos atrás. Estava inválido, numa cama, e ali naquela cama do hospital, eu comecei a orar ao Senhor, daquilo que me sobrou de consciência. O gigante se levantou naquele momento. Aí eu lembrei tudo que eu passei na vida, as dificuldades que eu passei na vida, que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos tiveram as mesmas ou até mais profundas. Eu sei que eu não sou um privilegiado nesse sentido. E ali eu disse, Deus, tenha misericórdia de mim, porque agora eu vou poder fazer poucas coisas. Mas quando eu cheguei no momento em que eu falei para Deus que não ia poder mais cuidar da obra dele, disse para Deus no meu coração, Senhor, agora eu não vou poder mais consagrar obreiros para a sua obra, porque essa é a minha função na minha igreja. Colocar as mãos sobre a cabeça dos novos obreiros e impetrar a eles a sucessão apostólica e os habilitarem para o trabalho do Senhor, que é assim que faz na Assembleia de Deus. E é isso que eu faço lá na minha igreja. Quando eu cheguei nessa fase da oração, eu chorei muito, eu me entristeci muito, muito mesmo. E disse para Deus, eu estou muito triste, porque agora eu não vou poder mais trabalhar na obra do Senhor. Essa mão que consagrou muitos obreiros, que levantou muitos vasos para a sua obra, não funciona mais. Eu chorei por um tempo, mas neste momento, o Senhor tocou na minha vida. Aleluia! A mão de Deus tocou na minha vida. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus tocou no meu corpo.
não na minha vida, tocou no meu corpo, na enfermidade. E aí, uma onda elétrica desceu, a minha face voltou no lugar, essa onda elétrica do Espírito Santo passou pela minha mão, pela minha perna, eu levantei a minha mão, o meu pé, comecei a ficar o ar, comecei aqui, fiz assim com a mão, e fiquei ali na presença de Deus, porque Deus havia me curado. Tinha uma neurologista tentando falar comigo, eu disse, eu não falo assim, eu falo assim. A minha voz saiu, louvado seja o nome do Senhor, e o gigante caiu. Aleluia! O gigante caiu. Bendito seja o nome do Senhor. Porque conta o fato de você estar aqui no templo, conta o fato de você não ser idólatra e se dobrar diante dos ídolos imundos deste mundo. Isso conta. Deus vai lembrar-se no tempo da sua batalha, no tempo que você estiver diante dos gigantes dessa vida. Deus vai lembrar do seu louvor, Deus vai lembrar da sua adoração, Deus vai lembrar que você veio aqui no templo, aleluia, e contribuiu, e entregou aquilo que o Senhor colocou no seu coração, uma oferta de amor, o seu dízimo, suado, trabalhado, porque isso faz parte do culto. Aleluia, Jesus. Deus vai se lembrar do seu trabalho, da sua adoração, de que você é servo dele, e o gigante vai cair. Amém. Aleluia. Tenha certeza disso que Deus nos fala nesta noite, meus irmãos. O gigante vai se dobrar diante de você, porque essa é a vontade de Deus. E ali, meus irmãos, levantei, eu entrei no hospital na sexta-feira, às 22, 23 horas, mas no sábado eu estava em casa, curado, livre daquela situação. Todos os exames, não deu nada nos exames. Glória a Deus. Depois, para desencargo de consciência, fiz mais outros exames, gastei um dinheirão, mas a minha esposa falou, não, vai, tem que ir. E eu fui também, não deu nada. Porque o Senhor tocou no meu corpo, o Senhor tocou na minha saúde. Aleluia. E agora eu estou aqui em Riverside, nos Estados Unidos da América, vos trazendo uma palavra de Deus e dizendo a vocês, em nome do Senhor, que o gigante vai cair. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Jorge por essa palavra. Quantos creem que o gigante vai cair por terra? Amém. Ele já caiu por terra. Glória a Deus. Louvor, vem louvar ao Deus quando nós terminarmos o nosso culto. Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo aí, assistindo também, né? Pela internet. Deus abençoe. Também tem a rádio nossa também que está no ar. Deus abençoe os irmãos, irmão Zequinha, irmão Cristiano, irmão Osni, que trabalha na mídia. Deus abençoe vocês, todos que acompanharam o nosso culto, que ouviu essa palavra. Irmãos, você que está assistindo pela internet, o gigante vai cair por terra. Amém. Você que está aqui na igreja, o gigante vai cair por terra. Creio que o gigante já caiu por terra nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. Enquanto você está aqui adorando, os gigantes estão caindo por terra, pastor Jorge. Já está caindo por terra. Nós cremos que o gigante está caindo por terra. Na terça-feira nós temos estudo bíblico da palavra de Deus aqui a partir das 8h30. E o gigante cai por terra. Amanhã, segunda-feira, culto dos jovens, pastor Gesiel Lima vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, vai estar louvando o nome do Senhor, culto com os jovens, amanhã às 8h30 da noite, toda a igreja está convidada. Quantos jovens tem aqui? Deixa eu ver. Hoje, quantos jovens tem aí para louvar o nome do Senhor? Então amanhã nós vamos estar aqui fazendo um grandioso culto de adoração no nome do Senhor. Pastor Gesiel Lima vai estar ministrando e louvando ao Senhor. Está ali o cartaz ali, ó. Está ali, pastor Gesiel, amanhã aqui às 8h30. Ele já veio outras vezes, os irmãos conhecem. Na terça-feira nós temos estudo bíblico da palavra de Deus. Na quarta tem culto na casa da irmã Maxilene, parece, né, Binho? Isso mesmo? Na quinta-feira nós temos também uma oração para fazer no lar. Sexta-feira culto. Sábado indo para o Washington na inauguração.